O que é ser um consultor ambiental? Você já pensou em atuar nessa área, nessa atividade? Porque é importante para você saber sobre essa área e essa atividade. Penso que é ainda mais importante também explicar como essa informação, essa explicação serve para você. Me acompanhe, tire suas dúvidas e saiba tudo sobre esse profissional nesse vídeo. Eu sou o Akira Okuyama e o meu objetivo é te ensinar a montar com eficiência seus processos ambientais. Por definição, consultor é um profissional especializado em determinada área de conhecimento e, por isso, oferece suporte para pessoas e negócios com o objetivo de qualificar seus resultados. Ele pode atuar tanto de forma autônoma quanto a partir de uma empresa de consultoria. A carreira de um consultor estará sempre voltada para a solução de problemas e para dar assistência e apoio a uma marca, a uma empresa, a um negócio ou a uma pessoa, buscando a melhoria dos resultados obtidos. Prestar uma consultoria significa que esse profissional está oferecendo um serviço especializado em algum tema para um cliente, que pode ser uma empresa ou até mesmo apenas uma pessoa. E o meio ambiente, o que seria? Meio ambiente refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cercam os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permite abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem no planeta. Nesse sentido, a consultoria ambiental é uma forma de assessoria em que profissionais que trabalham com o meio ambiente prestam serviços para que determinados empreendimentos e atividades estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente. E dentro de consultoria, nós temos a figura do consultor ambiental. Eu sempre digo que o consultor ambiental deve ser um intermediário, uma conexão entre o cliente, aquele que precisa de algum documento emitido pelo órgão ambiental, e o órgão ambiental. Ou seja, ele precisa entender dos processos ambientais, afinal, não basta acompanhar o cliente até o órgão ambiental, mesmo porque o que o cliente quer é ter o seu problema resolvido. Por isso chamou um consultor, contratou um profissional para isso. Portanto, para fazer um bom trabalho, você deve conhecer o que o órgão ambiental faz, o que ele não faz, como faz e principalmente como não faz. O licenciamento ambiental é dividido por hierarquia de órgãos. Então, no âmbito nacional, nós temos o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Na esfera municipal, nós temos as secretarias municipais de meio ambiente, ressaltando-se que existem requisitos para a atuação desse órgão municipal, sendo que, para exercer o licenciamento ambiental municipal, o município precisa ter atribuições necessárias para tal finalidade. E, no âmbito estadual, as secretarias estaduais de meio ambiente. Especificamente no estado de São Paulo, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado. Ou seja, a CETESB é o órgão delegado pelo governo do estado para controle de fontes de poluição. Mas o que é o licenciamento ambiental? Licenciamento ambiental é um processo administrativo onde o órgão ambiental analisa e autoriza ou não, através de 3 etapas. Por isso, o licenciamento é chamado de trifásico: a concepção, a instalação e a operação de atividades ou empreendimentos que podem causar danos ao meio ambiente, utilizando de controles, análises e vistorias para exercer essa fiscalização de modo a não prejudicar o meio ambiente, as pessoas e os animais.
Resumidamente, as 3 fases do licenciamento são as emissões das licenças prévia, a licença de instalação e a licença de operação. E, uma vez que o empreendimento tenha a licença de operação em mãos, é preciso efetuar periodicamente a renovação desta licença, pois é assim que o órgão ambiental exerce a verificação das exigências técnicas para avaliar se o empreendimento continua a operar seguindo todas as orientações, fazendo bom uso dos recursos naturais e descartando seus resíduos, se houverem, de forma correta. Além das licenças ambientais para funcionamento de possíveis fontes de poluição ou empreendimentos que utilizam de recursos naturais, a CETESB também emite os CADRES, que são os Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, que aprovam o encaminhamento de resíduos de interesse a locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final, licenciados ou autorizados pela CETESB. Emite também o DAIU. O DAIU é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, para empreendimentos que necessitam de algum documento oficial emitido pela CETESB que comprove que aquele empreendimento não faz uma atividade licenciável. E também aprova a implantação de empreendimentos imobiliários nos municípios do estado de São Paulo. Ou seja, aprova a implantação de um novo bairro ou um novo loteamento nas cidades do estado. Por termos em nossa legislação o dever de proteger nosso bioma nativo, a CETESB também é responsável pela emissão de autorizações florestais para corte de árvores, interferências em águas e florestas. Nessa mesma linha, atua na proteção de mananciais, que são as áreas de abastecimento público da região metropolitana da capital, além de fiscalizar e impor penalidades. Vamos para alguns exemplos para que fique mais claro. A gente usa água em casa e no serviço, e é normal. Essa água vem de barragens ou reservatórios, até mesmo de poços profundos ou subterrâneos. E, antes de chegar nas nossas casas e trabalho, passa por um processo para que fique potável, ou seja, para que possa ser consumido pelo ser humano. As indústrias podem fazer um uso mais agressivo das águas em seus processos industriais e que podem comprometer a qualidade dessa água. Ou seja, a água entra limpa e sai suja ou cheia de restos do processo industrial e, antes que essa água seja devolvida à natureza, deve passar por um processo de limpeza. Algumas corporações, indústrias, fábricas, até mesmo têm processos para tratamento dessa água de modo a minimizar os efeitos dos seus processos produtivos, mas uma grande parte da água utilizada acaba sendo direcionada para as estações de tratamento, ou seja, quem faz esse procedimento de limpeza é uma estação de tratamento, que pode ser uma estação de tratamento de águas ou uma estação de tratamento de esgoto, ou seja, entra sujo e sai tratada. E vai para onde? Para um curso d'água, cuja água já é corrente, portanto, esta água tratada deve ser compatível com o que está lá no curso d'água. E nesse procedimento, sempre vai sobrar alguma coisa que não tem mais uso, que vai acabar sendo descartado. Essa sobra deve ter o seu descarte ambientalmente adequado, para que não prejudique a natureza, as pessoas e os animais. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente tem a poluição do ar, que é proveniente de chaminés e de escapamentos de veículos, por exemplo. E a poluição de solo, que pode vir através da contaminação por lixo, descarte irregular, através dos antigos lixões, entre outras situações. Você consegue visualizar estas situações?
A gente muitas vezes vê todas essas situações, mas quando a gente observa melhor pela ótica do meio ambiente, pelo olhar da conservação, da proteção, da preservação, a gente pode pensar um monte de coisas. Voltando no assunto, quem dá a licença para a estação de tratamento operar é o órgão ambiental. Quem fiscaliza para ver se a água que está sendo devolvida à natureza em condições adequadas é o órgão ambiental. Quem penaliza o descarte irregular dos resíduos gerados pelos empreendimentos é o órgão ambiental. E tudo isso pode ser feito com o apoio da população. O apoio e a participação da população são importantes para o trabalho do órgão ambiental, pois eu te digo que os órgãos públicos não têm braços suficientes para fiscalizar tudo o que pode acontecer de errado e precisam da participação da população para fazer as denúncias de coisas erradas e que podem prejudicar o meio ambiente e a própria população. Lógico que essa ajuda da população deve ter alguns critérios e deve ser baseado em evidências. Não basta falar que uma empresa está poluindo, pois assim é muito genérico. Tem que informar corretamente qual é o problema, quem está causando e o que está sendo feito de maneira incorreta. Também é importante direcionar qual é o órgão correto para o atendimento dessa denúncia. Por exemplo, não adianta reclamar que tem uma empresa que está pintando o portão na rua e ligar para a polícia, entende? Da mesma forma, não adianta ligar para a CETESB e falar que está sentindo cheiro de combustível no ar, se não souber de onde vem esse cheiro. E não basta dizer que vem do posto de gasolina, pois se a fiscalização vai até o local e não consta nenhum vazamento, acaba virando denúncia vazia. E isso não é má vontade do órgão público, mas uma questão de direcionamento da denúncia. Se existe uma falha, essa falha é cometida por alguém. Não basta falar que algo está errado, entende? Outro exemplo. Para instalar uma grande fábrica, será preciso um grande espaço. Então, a construção poderia ser instalada numa grande área rural. E para isso é preciso que esse local seja desprovido de árvores, precisa de nivelamento de solo e outros procedimentos necessários para essa implantação. E é o órgão ambiental que vai autorizar a limpeza dessa área através de autorizações de cortes de árvores e outros procedimentos necessários para a implantação dessa grande indústria, dessa grande fábrica. Nossa, mas eu tenho que saber de tudo isso para trabalhar com a CETESB? Não precisa aprender tudo isso, mas essa opção torna você um consultor comum. E eu tenho certeza que você quer algo a mais, quer se tornar algo a mais, não é mesmo? Para isso, se você quiser ser o consultor ambiental, é bom saber pelo menos os princípios que regem as licenças ambientais e as autorizações florestais. Aqui é onde a gente separa quem está comprometido de quem está só de passagem, só a passeio. É nesse momento que eu entro. É aqui que eu te ensino a montar com mais eficiência seus processos ambientais. Para explicar tudo isso de forma mais interativa, eu vou usar de perguntas que sempre fazem para mim sobre esse assunto. Por exemplo, quais processos você pode fazer não sendo engenheiro? Na verdade, não é preciso nenhum diploma para atuar na área ambiental. Não precisa ter uma formação técnica para isso. Você pode montar qualquer processo ambiental, juntar documentação, inserir nos sistemas e fazer acompanhamento com uma simples formação administrativa, por exemplo. Portanto, você pode ser de qualquer área de formação para abrir processos de licenciamento ou requerer autorização florestal em qualquer órgão ambiental. Até mesmo ser de uma área de formação que não tem nada a ver com a área de meio ambiente. Fica comigo que eu vou te contar sobre isso. O que você precisa saber é saber que qualquer pedido nos órgãos públicos
precisa de uma série de documentos para efetivar esse pedido. E juntar essa documentação não necessita de nenhuma formação, apenas conhecimento e prática. Aqui cabe uma observação, pois se você não é de uma área técnica ou engenheiro, haverão alguns documentos que você não poderá assinar. Mas isso também não é nenhum problema, pois com conhecimento e prática, você vai saber que pode fazer parcerias para atender seus clientes nessa área. Vamos dar o exemplo da consultoria ambiental. Conforme eu disse lá no começo desse vídeo, é um local com especialistas de várias áreas do meio ambiente que auxiliam seus clientes para que esses empreendimentos e atividades estejam em conformidade com a legislação ambiental vigente. Eles elaboram estudos, laudos, análises, pareceres, mas não necessariamente são esses especialistas que dão entrada no órgão ambiental dos pedidos desses clientes. Isso normalmente é feito pelo pessoal da área administrativa da consultoria. E não tem problema nenhum nisso. Uma outra pergunta que sempre vem: quais procedimentos precisam ser feitos por engenheiros? Como eu falei há pouco, para pedir algo a um órgão público, é preciso apresentar um pedido acompanhado de documentos, justificativas e razões que sustentem esse pedido. E, para a área ambiental, os pedidos no órgão ambiental precisam ser acompanhados de alguns estudos ambientais. E para isso, esses estudos devem ser elaborados por profissionais habilitados, como, por exemplo, plantas, laudos técnicos, relatórios e pareceres ambientais. Agora há pouco eu falei sobre a qualidade das águas, para que ela possa ser consumida pelas pessoas. Pois bem, para comprovar que a água está potável, é preciso uma análise, e essa análise é elaborada por um técnico habilitado com conhecimento sobre esse assunto. Quando aquela grande fábrica encontrar o local adequado para se instalar, será um técnico habilitado que irá elaborar as plantas e os projetos para serem apresentados aos órgãos municipais e estaduais para que possam aprovar essa instalação. E esse estudo precisa ser assinado por um técnico. Como eu faço para fazer esses pedidos? Bem, você já sabe que não precisa ter uma formação técnica para fazer os processos nos órgãos ambientais, pois, num primeiro momento, irá fazer a juntada de documentos necessários para fazer os pedidos nos órgãos ambientais. Portanto, a primeira atitude é saber o que é que o órgão ambiental emite de documentos e quais são os documentos necessários para fazer a solicitação, o pedido no órgão ambiental. E o primeiro lugar que eu recomendo que você visite é o site do órgão ambiental, pois nele você encontrará muita informação de fonte confiável e necessária para iniciar nesse mercado. Eu disse anteriormente que existe uma hierarquia de órgãos. Pois bem, eu preciso complementar que em algumas fases do licenciamento serão necessárias informações provenientes desses outros órgãos, como por exemplo, cadastros e certificados do órgão federal e certidões e manifestações do órgão municipal. Portanto, eu recomendo que você conheça o site do IBAMA, conheça os trabalhos e os documentos que passam pela análise desse órgão. Aproveite e veja também o site da Prefeitura Municipal. Veja se há uma Secretaria de Meio Ambiente no seu município. Verifique os documentos, os procedimentos, onde se pedem certificados e manifestações, enfim. Até mesmo para saber que, para alguns empreendimentos, para algumas localizações, existem consultas realizadas em outros órgãos da administração pública, que são necessários para os pedidos no órgão ambiental. Quer exemplos? IFAM, DAEE, SICAR, Comaer e até mesmo concessionária de rodovias. O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E se houver, por exemplo, um pedido numa área de interesse do IFAM, deve haver um parecer deste órgão concordando com a implantação desse empreendimento nesse local.
O DAEE é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. E se o empreendimento tem um poço artesiano, um poço de captação de água subterrânea, esse poço tem que estar regularizado e deve ser apresentado um comprovante referente a essa regularização. O SICAR é o Sistema do Cadastro Ambiental Rural, que comprova que o imóvel rural está devidamente regularizado. Finalmente, o COMAER é o Comando da Aeronáutica. Por exemplo, se o empreendimento tem um potencial atrativo de pássaros e está próximo a algum aeródromo ou aeroporto, que seja de pequeno porte, isso é um risco para esses locais. Portanto, precisa de um parecer do COMAER aprovando a instalação desse empreendimento próximo de um aeroporto, por exemplo. Agora vamos imaginar uma situação. O empreendimento vai se instalar próximo a uma rodovia. E quando chove, a água da chuva que cai nesse empreendimento deve ser direcionada para algum lugar. O empreendimento joga essa água para a rodovia. Tem que ter de acordo da concessionária da rodovia para que o empreendimento jogue essa água de chuva em direção à rodovia. Você consegue ver a quantidade de informações que você precisa saber antes mesmo de dar a entrada no pedido do órgão ambiental? Bom, eu não sou técnico, não sou nem engenheiro, sou apenas uma pessoa que trabalha há mais de 10 anos nessa área e que quer passar conteúdo de valor, conteúdo de qualidade para você. Se eu puder resumir esse procedimento, essas dicas, veja todos os sites que fazem referências a meio ambiente, pois sempre tem bastante informação disponível. Apenas tome cuidado para filtrar todas essas informações, pois também tem muita informação que pode não ser para você, porque é para outro estado ou outro bioma, ou até mesmo para outras situações que podem mais confundir do que te ajudar, principalmente quando a gente está nessa fase de aprendizado. Na CETESB, posso ter acesso ao sistema não sendo engenheiro? Bem, como eu disse, você não precisa ser de uma área técnica para montar os processos na CETESB. Então, para que você possa fazer isso, você precisa ter todos os acessos para todos os procedimentos. E isso também não precisa ser um técnico para fazer. Explicando melhor, você precisa de um login e uma senha para acessar o PLA, o Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB. Eu falo que o PLA, esse portal, é onde você inicia seus pedidos de licença ou autorização florestal e quando você finaliza uma solicitação de uma SD, que é o formulário principal, você recebe a lista de documentos necessários para que a CETESB inicie a análise do que você pediu. A partir desse momento, você vai começar a juntar a documentação e preparar essa documentação. Como assim preparar? Você vai ter que preparar essa documentação. Depois que você fez o pedido no órgão ambiental, viu com o cliente a documentação necessária para entregar ao órgão ambiental, você precisará ter tudo isso em mãos para o seu segundo acesso. Para esse segundo acesso, você vai precisar de um login e uma outra senha. Não pode ser a mesma do portal de licenciamento ambiental por se tratar de um sistema diferente. Você vai acessar o e-ambiente, que é o portal onde você vai enviar os documentos, você vai subir todos os documentos, fazer o upload desses documentos, que já devem estar devidamente escaneados no formato correto, nomeados corretamente, na ordem e na posição correta. Ou seja, tudo isso vai se transformar no seu processo virtual. Um detalhe, quando você faz o pedido no PLA, no Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB, você também acaba por receber todas as comunicações da CETESB, para eventualmente corrigir os documentos ou complementá-los. Dito isso, para você ser um consultor ambiental e mexer com os processos de licenciamento ou autorização florestal, precisará ter todos os acessos aos sistemas da CETESB.
E não precisa ser de uma área técnica para ter isso. Vamos colocar isso numa ordem, então? Você foi abordado por alguém para fazer um pedido no órgão ambiental. Viu como se faz o processo todo, verificou a documentação, sabe que consegue fazer isso. Daí você cria o seu login e a sua senha, elabora o formulário solicitação de no PLA da CETESB, pega a lista de documentos necessários, volta a falar com seu cliente. Separa e escaneia toda a documentação do jeito que tem que enviar para o CETESB, cria o seu login e a sua senha para o portal e-ambiente e envia tudo que era necessário. Grosso modo, é isso aí. Lógico que tem alguns detalhes que eu não coloquei nessa relação, mas a essência da montagem de um processo é isso mesmo. Nossa, parece pouca coisa, você pode pensar. Como falei, tem detalhes que eu não coloquei. Então, são esses detalhes que eu ensino, que eu vou te preparar para que você monte com mais eficiência seus processos ambientais. Eu realmente gostaria de, em meia hora, em uma hora, poder explicar tudo o que eu sei. De te dar conteúdo de valor para você sair desse vídeo sabendo de tudo. Mas não dá. Infelizmente, é bastante informação que não dá para resumir em tão pouco tempo. Eu te falo que você não precisa acreditar em mim nem nas minhas histórias. Eu te digo que eu transmito informações que eu vivenciei no meu dia a dia no órgão ambiental. Mas você acreditar é uma escolha totalmente sua. Uma das situações mais bacanas que eu vivi foi conhecer uma pessoa que trabalha com educação física e nas horas vagas faz processo de licenciamento ambiental. Isso mesmo. Eu atendi e auxiliei essa pessoa diversas vezes. E ainda hoje, quando ela precisa, eu a atendo e não tem problema nenhum nisso. Ela dá entrada em licenças, não importa se a licença é licença prévia, licença de instalação ou licença de operação. Renova a licença, pede CADRE, faz DAIL, emite CDL e não tem nada a ver com a área, nem é formada em alguma área ligada ao meio ambiente. Com orientação adequada e conhecimento, fazendo as perguntas certas, filtrando as informações, é possível trabalhar com licenciamento ambiental e ainda dá para ganhar um bom dinheiro com isso. Opa, ganhar dinheiro? Eu te digo que dá para ganhar uma boa remuneração trabalhando com licenciamento ambiental, sim, e não é pouco não. Existem procedimentos que são gratuitos no órgão ambiental. Você sabia disso? E não tem problema nenhum em atender clientes e cobrar por isso, pois é o seu conhecimento que proporcionou o atendimento, entende? Para tudo que é pedido ao órgão ambiental é cobrado um valor. O interessado deve pagar uma taxa de análise, mas existem situações em que alguns empreendimentos se encaixam que tornam essa taxa isenta, por exemplo. E ainda assim você pode cobrar pelo serviço, uma vez que é o seu conhecimento que proporcionou o atendimento. De novo, a base de um bom consultor ambiental é o conhecimento. Conhecendo os processos, os documentos necessários, sabendo montar os processos corretamente, esse conjunto de atitudes gera mais fluidez, maior rapidez na aprovação dos processos, evitando recusa de documentos, evitando retrabalho. Com certeza vai gerar mais satisfação do cliente. Ou seja, você pode ser um consultor ambiental independente da sua formação e, para atender às exigências técnicas, faça uma parceria com um engenheiro que possa te suprir nos atendimentos mais técnicos. Mas, será que demora muito para saber tudo isso? É assim, a demora depende de alguns fatores. Se você quiser aprender pelo jeito mais difícil, que é tentando e tentando novamente e errando até acertar, vai demorar um pouco sim. Se você tiver uma boa orientação, um treinamento adequado, focado e um bom suporte, um canal de comunicação eficaz, com certeza o tempo de aprendizado vai ficar muito mais otimizado e vai demorar menos.
Mas, olha só, fazer desse jeito, tentativa e erro, não tem problema nenhum. Não existe o jeito certo ou o jeito errado para aprender. O que não pode acontecer é você não atender alguém que te procurou porque você não sabe do assunto. Ou deixar de atender alguém por falta de conhecimento, porque não se aprofundou e não estudou os processos, as suas documentações. Deixar de orientar seu cliente, por exemplo, com informações simples, como avisar que o boleto de pagamento de preço de análise deve ser pago em até 10 dias corridos da data da solicitação, por exemplo, é uma falha que não pode ser cometida. O que vai determinar seu trabalho como consultor ambiental não é o seu nome, não é o seu carro ou o seu escritório, mas o comprometimento e a entrega, a dedicação que você vai dar ao seu cliente. Sua forma de fazer, sua forma de agir, de eliminar possíveis erros, a tentativa de minimizar a perda de tempo, são essas atitudes que vão conduzir você para outro nível de conhecimento, para outro patamar na categoria de consultor ambiental. Um bom trabalho, uma boa ajuda acabam por se tornar referências, e a quantidade de boas referências te colocam em evidência no mercado. E a qualidade no atendimento, no conhecimento, a sabedoria sobre os processos te darão segurança para fazer bons trabalhos, e a somatória de bons trabalhos e todos esses requisitos vão proporcionar cada vez mais melhores trabalhos e maiores referências. Ah, mas tudo isso é bom demais para ser verdade. Eu não disse que é impossível. E eu posso te ajudar com isso. Como falei no começo desse vídeo, o meu objetivo é te ensinar a montar com eficiência os seus processos ambientais. Espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre esse tema. Mas, se ainda ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Até breve!